Deus abençoe essa quinta-feira. Líderes que controlam não representam Deus. Meu Deus do céu. Eu quero que você já venha compartilhar essa live, porque eu sei que isso aí vai mexer com muita gente. Porque líderes que controlam não representam Deus. Controlam o quê? Quer controlar a vida das pessoas de uma forma que as pessoas vivem apavoradas e com medo por causa das regras, do controle direto da liderança, que é abusiva. Olha só, eu também sou um líder espiritual, mas eu sou um líder que tem uma liderança abusiva. Eu estou errado. Eu tenho uma liderança que é manipuladora, que é egoísta. É isso que mostra que eu não represento Deus. Líderes que controlam não representam a Deus. Líderes que são abusivos, líderes que são egoístas, e é manipulação total, a ponto que você não tem liberdade nem de respirar. A verdade é essa. De cuidar da sua casa, de cuidar da sua família, porque é tantas obrigações que você tem com a igreja que você não tem tempo nem para orar, nem para meditar. Sabia? Nisso aqui. O esgotamento hoje de muitos pastores, de auxiliares de pastores, esgotamento de membros, de tantas obrigações que tem dentro da igreja. Mas o líder, ele tem tempo para passear, ele tem tempo para ficar com a família dele, ele tem tempo para viver a vida dele. Mas os subordinados dele têm que ficar o dia todo, muitas vezes, dentro da igreja. E às vezes são reuniões de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E vai ver isso somando durante a semana. Você já imaginou? Principalmente quando a igreja não tem um auxiliar, não tem 2, não tem 3, não tem 4. Aí está lá o pastor sozinho, ele tem que abrir a igreja e fechar a igreja. Ele não tem tempo para passear, não tem tempo para respirar, não tem folga durante a semana, tem que estar na igreja todo dia, a igreja tem que estar aberta todos os dias. A Igreja Nação dos Escolhidos também, hoje nós temos igrejas que os pastores são um só. Mas eu tenho a compreensão que ele não tem condição de ficar ali o dia todo. Porque também ele é um só. Por isso que a gente precisa de pessoas, não tem como. Mas, às vezes, o líder não tem esse entendimento. E às vezes o pastor faz por quê? Porque tem medo de perder a posição, de perder a igreja, de perder o cargo, de perder o título, de perder a posição, de perder a consagração dele, né? Quantos que um dia foram consagrados? Você não vai ser mais... Tem gente que consagra e depois desconsagra. E por aí vai. Eu sei que falando isso, vai ter gente... É um confronto direto, mas é libertador. Porque às vezes a pessoa não entende. E ela está querendo agradar Jesus, mas está agradando mais aos homens do que o próprio Jesus. Onde há controle, não há reino. É lógico que tem que ter disciplina, que tem que ter uma organização. As coisas do reino de Deus têm que ser organizadas. Paulo disse que Deus não é Deus de confusão. Está aqui escrito em Coríntios. Está escrito aqui que o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão. Então, aonde há confusão, ali Deus não está agindo, está aqui escrito. E Paulo deixa muito claro, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. E quem usa Deus para controlar as pessoas não fala em nome de Deus. Então, o líder que é de Deus, ele não vive manipulando as pessoas com opressão, com medo, com ameaça. Como é uma ditadura, com algo abusivo, liderança abusiva. Ele tem a sensatez. O líder, ele é um pai. Ele respeita. Ele é compreensivo. A doutrina é com amor.
Doutrina que não tem amor, que é só repreensão, que é só punição, isso não é de Deus. Isso é maligno, isso é diabólico. E hoje, por isso que tem muitas pessoas hoje que não têm pavor de igreja. E eu falo isso, não é para condenar e criticar, mas é para alertar e abrir o entendimento. Eu sei que isso choca, é bater de frente contra o sistema, mas eu tenho que fazer a vontade de Jesus e falar o que o Espírito Santo pede para mim falar. Eu sei que eu vou ser apedrejado, posso ser bombardeado, posso ser criticado, mas eu prefiro ser atacado falando a verdade do que ser omisso, do que agradar os homens. Controle não é cobertura espiritual. Autoridade que oprime não vem do céu. Deus nunca chamou líderes para dominar a consciência. Olha só. E você faz isso, faz aquilo. Mas e a sua consciência diante de Deus? Até você que está aí vivendo esse regime militar que não vem de Deus, sendo controlado nesse sistema brutal e duro. E muitas vezes tem líderes que são narcisistas, né? Porque isso é um sistema narcisista, de ditadura diabólica, demoníaca. E a sua consciência também, como que fica? E a sua consciência? Porque também você, para agradá-los, e você não quer... Porque tem gente que faz isso, mas pelas costas fala mal da liderança da igreja. Aí você também está errado. E você está ali só para sustentação, porque você é remunerado, porque a igreja te dá um apoio financeiro. Aí você está também igualando a própria liderança da igreja. Infelizmente é isso que acontece. Porque muitas vezes também o pastor não tem para onde ir, ele é sustentado pela igreja, ele tem que suportar tudo isso, calado. Mas aonde entra a sua confiança, pastor? Homem de Deus, na Bíblia. Que você tolera isso. O que você tolera é o que está te matando. Porque às vezes o que acontece? Você sabe que a liderança está errada, está fora da Bíblia, e você não sai disso aí, mas você está aí e aceitando as condições, a casa, o carro, o dinheiro da igreja, o salário da igreja, mas nas costas você está falando mal da liderança da igreja. E aí? E aí? Então você também está no mesmo nível do que essa liderança abusiva. Porque Jesus não quer isso. Jesus quer que você respeite a sua liderança. Jesus quer que você olhe eles com bons olhos, trate eles com lealdade. Aí você também não está sendo leal, porque você não gosta dessas atitudes dele, mas fica ali e tem que falar mal pelas costas. Aí você está no mesmo nível. Sabe por quê? É um jogo sujo. É um jogo sujo. É um jogo sujo. E é isso que Deus... Vamos na Bíblia, Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. E falo isso por quê? Porque também eu tenho a Igreja Nação dos Escolhidos. E eu tenho que ser transparente, verdadeiro com os pastores que estão comigo. E ser justo e leal com eles. E ser verdadeiros com eles. E também estar do lado deles, querendo fazer o meu melhor para eles. Ainda que hoje a Igreja Nação dos Escolhidos não tenha o recurso que a gente quer. Mas nós estamos nesse processo. E quando a igreja tiver recurso, eu não posso tratar os pastores com indiferença, com maldade, com abuso, com manipulação. Não, eu entendo e tenho que compreender que eles são pessoas que também têm que descansar, eles têm que ter tempo para a família, para o casamento deles, porque eles não são super-heróis. Eles são homens. Quantos pastores, meu Deus, esgotados, doentes, mentalmente, espiritualmente, estressados. E como que o pastor,
que está nessa condição, ele vai poder dar o melhor para o povo. Eu sei que o pastor precisa estar bem. O pastor precisa estar tranquilo, com a cabeça boa, para ele poder chegar. É o que Jesus fazia. Jesus acolhia. Jesus deu o melhor para aqueles que estavam com ele, tranquilizando. E Jesus entendia o caráter de cada um deles, a característica de cada um deles. Mateus capítulo 20, versículo 25 diz assim: Então Jesus, chamando-os para juntos de si, diz: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e que qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Olha só, olha o exemplo de Jesus. Jesus falando aqui sobre o sistema, que eles, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Meu Deus do céu. Então é um sistema religioso dominante, né? E Jesus não quer isso. Jesus não quer isso para ninguém. Jesus quer uma igreja que ame, que respeite, uma liderança que ame, que valorize a membresia, que valorize os pastores, que os pastores também amem a liderança da igreja e trate eles com lealdade. É um corpo bem ajustado, onde há harmonia. Então hoje, eu sei que não é fácil. Hoje o egoísmo toma conta. É uma manipulação disfarçada de cuidado. Ameaça espiritual usada para gerar medo. Isso acontece muito. Uma ameaça espiritual usada para gerar medo. Deus não governa pelo medo, governa pela verdade. Deus não governa pelo medo, mas pela verdade. Zelo que machuca não vem do Espírito Santo. Zelo que machuca não vem pelo Espírito Santo. Vem da carne, vem da vontade humana, vem do partidarismo, vem do legalismo, vem da vaidade da semeadura da carne. Entenda sobre isso. Eu não sou propriedade do homem. Deixa aí nos comentários, toca o sino, diga aí nos comentários. Eu não sou propriedade do homem. E eu falo isso para você, nenhum pastor é propriedade minha, nem da igreja, rapaz. E nem você é propriedade da igreja, você é propriedade do Espírito Santo, de Jesus. Entenda, abre a tua visão, se liberta. Não quero criar rebelião, que você crie rebelião na sua igreja, mas eu quero que você use a sua sensatez, sua inteligência. Porque também você, às vezes, não consegue dar o melhor para o povo por causa disso. E fica algo que escraviza e que destrói. Vamos compartilhar. Toca o sino, deixa o seu like. Falo isso não para ferir e atacar nenhuma liderança, porque a gente quer justiça. Eu torço pelo crescimento, pelo avanço, pela justiça, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus em todos os lugares, para que Deus alcance e a vontade dele se cumpra na vida das pessoas em cada ministério. Não sou contra nenhuma denominação. Tenho que ter bons olhos para todos, mas tenho que pregar a verdade. Tenho que falar a verdade. E pode ser que alguém venha ouvir e assistir isso aqui e venha até falar: quem é esse aí para ficar falando isso? É verdade. Quem é esse? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu sou simplesmente alguém que serve Jesus. Quem sou eu? Eu sou um simples servo que sirvo Jesus, que amo Jesus. Realmente eu não sou nada. Eu sou um servo de Jesus. Então, Estevão foi apedrejado. Pode ser que eu seja apedrejado também. Mas eu tenho amor e zelo por Jesus e pelas pessoas. E quero ver o bem de todas as igrejas. Que haja paz em todas as igrejas. Porque hoje é muita confusão.
é disputa de liderança, é briga de um com o outro, um querendo tomar a posição do outro. E isso só envergonha o reino, envergonha e faz o mundo ficar fazendo chacota. E Satanás rindo, né? Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a gente vê isso aí, igrejas brigando com uma, confrontando uma outra, brigando, discutindo, sabe? E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Mas Deus quer a verdade. Deus quer a verdade. Jesus confrontou os fariseus e os publicanos. E publicamente. Jesus não confrontou eles no oculto. Confrontou eles publicamente. Ele nunca protegeu o sistema. Pelo contrário, ele esmagou o sistema. Quem se cala diante do abuso coopera com ele. Então não é rebeldia. Não é rebeldia. Mas é a verdade que liberta. Silêncio diante do abuso também é pecado. É omissão. Então você ficar aí sendo omisso, calado, preso a isso aí, aceitando, com medo. Então você depende mais dos homens do que de Deus. Você está com medo. E eu falo isso. Então, declare aí comigo, eu rejeito controle espiritual dos homens. Eu sigo Cristo e não os homens. Declare isso comigo. Nós vamos orar. E o reino governa a minha vida. A autoridade que oprime não vem do reino de Deus. Eu não quero isso para ninguém, para ninguém, para ninguém. Não falo isso porque não tenho mágoa, meu coração está limpo. Por isso eu tenho autoridade espiritual para falar isso para você, para poder te ajudar. Para poder te libertar. E se uma pessoa aqui nessa live for salva, eu fico feliz. Porque a verdade que liberta, porque o evangelho que liberta é esse, que muda caráter. Não é para massagear o ego de ninguém, mas é para salvar. Vamos falar com Deus. Meu Deus, eu sei que essa live de hoje, ela mexe com muita gente, mas é para o bem. E eu não estou preocupado com reputação. Eu estou preocupado, meu Deus, em falar o que o Senhor quer. Pode ser que alguém amanhã venha até querer falar, quem é esse aí que está falando isso, está falando aquilo? Como João o Batista estava lá. E naquela época queriam confrontar João, dizendo quem é ele, quem é esse? Mas era João, que foi escolhido por Deus, que nasceu por um milagre. E quem sou eu? Não estou me comparando a João, porque também não sou nada. Mas eu só quero o bem, meu Deus, de todas as igrejas. Eu oro por todos os ministérios, por todas as lideranças. O que a gente quer ver, meu Deus, é que haja verdade, que haja crescimento, que haja salvação. Então nós oramos, eu oro sem aqui citar nomes de placas, de denominações, mas que o Senhor dê sensatez para as maiores igrejas do Brasil e do mundo, como também para os menores, para as menores igrejas, porque não é o tamanho, não é a quantidade, nem maior nem menor, mas ali Cristo tem que reinar. Meu Deus, porque a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Jesus disse isso, que todas as igrejas do Brasil e do mundo representem de verdade Jesus Cristo. E haja salvação e presença e reino. Que hoje a bênção do dia, as pessoas sejam libertas, abençoadas e assumam posicionamento de reino, de Cristo, de Jesus na vida delas. Nós profetizamos, determinamos e declaramos. Sejam abençoados, sejam livres, sejam curados e restaurados pelo Espírito e pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olha, Deus abençoe esse final de mês de todos. Lembrando, hein, amanhã eu vou estar em Piracicaba, hein, numa noite aí em Piracicaba, no Hotel New Life, esperando por você, hein? Uma noite poderosa aí no Hotel New Life, aí em Piracicaba, às 20 horas, na rua Moraes de Barros, tá bom? Esperando por você que quer presença, quer unção, quer o poder de Deus. Deus abençoe você e a sua família.